Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui, irmãos, para nós meditarmos um pouquinho, então, sobre o nosso pequeno grupo de número 165, que aconteceu do dia 27 ao dia 31 de março, com o título Sacrifício Vivo, tá? Eu creio que essa passagem, ela muitas vezes é mal interpretada, ou tem uma interpretação tendenciosa para alguma coisa que nós não compreendemos. Naquele dia nós trabalhamos o quebra-gelo, o que faria em favor de alguém que você ama muito, né? O que nós seríamos capazes de fazer em favor de uma pessoa que nós amamos. Isso muitas vezes parece difícil, né? Fazer algo em favor dos que nós amamos. Imagina daqueles que nós não amamos ou daqueles que nos prejudicam. A palavra está em Romanos, capítulo 12, no versículo 1 ao 21, que diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Sacrifício vivo e agradável, irmãos, não é aquilo que nós fazemos, tá? Com o nosso corpo ou da maneira como alguns imaginam, mas o sacrifício vivo e agradável é aquela pessoa a qual obedece a Deus. Obedecer a Deus é se dedicar ao Senhor. Obedecer a Deus é ser agradável ao Senhor. Ok? Então que a gente precisa realmente meditar nisso, se nós verdadeiramente estamos obedecendo a palavra do Senhor e se nós estamos realmente nos esforçando e dedicando para termos uma vida santa na presença de Deus. No versículo 2 ele continua dizendo: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mudança de mente. Alguém que obedecia os padrões do mundo, agora obedece os padrões de Deus. Este é o sacrifício vivo e esse é o sacrifício agradável. Por causa do dom que Deus, na sua bondade, me deu, eu digo a todos vocês, não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo e todas estamos unidos uns com o outro como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é servir, então devemos servir. Se é ensinar, então ensinemos. Se é ensinar os outros, então animemo-nos. Se é animar os outros, então animemo-nos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que a use com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria, não por obrigação. Que o amor seja inteiramente sincero, odeiem o mal e sigam o bem. Amem uns aos outros com caridade, com carinho, de irmãos em Cristo, e em tudo deem preferência uns aos outros. Trabalhem bastante, não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de entusiasmo.
Vivam alegres com a esperança que vocês têm. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e abram as suas casas aos estrangeiros. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe, que não amaldiçoe. Alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Não se julguem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que todos acham que é bom. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com os outros. Meus irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que o castigo que Deus faça. Porque as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Precisamos realmente lutar diariamente para vencer, mas vencer da forma como Deus nos ensina. Vencer o mal fazendo o bem. Irmãos, Jesus é o sacrifício vivo dado por Deus em nosso favor. Sua morte na cruz nos dá vida eterna. Isso é maravilhoso e precioso demais. Então, vamos sempre orar com gratidão pelo que Deus fez por nós na cruz e vamos realmente oferecer um sacrifício vivo e agradável da maneira como Deus nos pede na sua palavra. Viver dessa maneira, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, quem vive dessa maneira, esta pessoa é um sacrifício vivo e agradável a Deus. Deus abençoe a todos.